Aposto que vocês lembram do famoso e misterioso objeto em formato de charuto, mais conhecido como Oumuamua, que passou por aqui e deixou muitas perguntas e poucas respostas. Pois é, mas existe um cientista renomeado que garante que não era asteroide e nem cometa, mas sim um objeto de origem extraterrestre. Conheça seus medos. The Mask. Alguns anos atrás, em 2017, os astrônomos descobriram um objeto misterioso vagando pelo espaço. Mas era diferente de tudo que já viram devido à sua forma e superfície. Mas em 2018, ele desapareceu ao atravessar o sistema solar em seu caminho de volta ao espaço interestelar. E nos referimos de Oumuamua, que significa explorador em havaiano, e que foi classificado pela primeira vez como um asteroide, quando foi detectado viajando a 315 mil km por hora. Mas a possibilidade de que fosse um cometa foi recentemente considerada. A verdadeira origem de Oumuamua em forma de charuto, com 300 metros de comprimento, permanece um mistério. Alguns sugeriram que poderia ter vindo da nuvem molecular gigante, W51GMC, que fica a 17 mil anos-luz da Terra. Outros teorizaram que parece uma mistura de cometa e asteroide, enquanto outros sugeriram que ele é um composto de gelo de hidrogênio, algo quase desconhecido na ciência e que ainda está sendo estudado. Mas o cientista Avi Loeb, diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, desmascarou a ideia de que Oumuamua é feita de gelo de hidrogênio. Agora, o professor Loeb, que publicou um estudo em novembro de 2018 que sugeria que Oumuamua poderia ser uma vela solar artificial, e está reafirmando a ideia de que veio de outra civilização inteligente. Em seu novo livro intitulado Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente além da Terra, que deve ser publicado no final deste mês, a partir de 26 de janeiro, o professor Loeb apresenta evidências convincentes de por que Oumuamua é na verdade restos de tecnologia extraterrestre. Para começar, Oumuamua foi o primeiro objeto interestelar detectado em nosso sistema solar. E pela trajetória do objeto, os astrônomos concluíram que ele não era limitado pela gravidade do Sol, sugerindo que ele estava apenas viajando. Não foi possível tirar fotos nítidas, mas os astrônomos foram capazes de reprogramar seus telescópios no objeto por 11 dias, coletando grandes quantidades de dados. No início, os cientistas pensaram que era um cometa comum, mas o professor Loeb pensou diferente e comentou: "E se um homem das cavernas visse um telefone celular? Ele viu pedras durante toda a sua vida e teria pensado que eram apenas pedras brilhantes." O cientista ofereceu outra possibilidade, que não era um cometa, mas sim lixo tecnológico de uma civilização extraterrestre. Várias propriedades em comum sobre o objeto enigmático ajudaram Loeb a chegar a essa conclusão. Primeiro foram as dimensões de Oumuamua. Os astrônomos observaram a maneira de como o objeto refletia a luz solar. Seu brilho variava 10 vezes a cada 8 horas, sugerindo que era a quantidade de tempo que ele levava para completar uma rotação completa. Os cientistas concluíram que o objeto era pelo menos 5 a 10 vezes mais longo do que largo, algo como um formato de charuto. Nenhum corpo espacial natural que vimos até hoje se parecia com ele. Isso tornaria a geometria de Oumuamua mais extrema, pelo menos algumas vezes em relação de aspecto, ou entre sua largura e sua altura, de que os asteroides ou cometas mais extremos que nunca vimos, comentou Loeb. Além disso, Oumuamua era excepcionalmente brilhante. Ele era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que os asteroides e cometas comuns que passam pelo sistema solar. Então ele comparou sua superfície com a de um metal brilhante. Mas a anomalia que mais chamou a atenção de Loeb foi a maneira como ele se movia. Usando a física, os cientistas podem calcular o caminho exato que um objeto deve seguir e a velocidade em que deve viajar devido à sua força gravitacional exercida pelo Sol. A atração do Sol acelera o objeto conforme ele se aproxima. Depois o empurra para o outro lado, para que logo o objeto diminua sua velocidade consideravelmente à medida que se afasta do Sol. Mas Oumuamua não seguiu esse caminho calculado. Na verdade, o objeto acelerou ligeiramente, mas em um grau estatisticamente significativo à medida que se afastava do Sol. Em outras palavras, ele estava claramente sendo empurrado por alguma outra força além da gravidade do Sol. No início, a explicação parecia simples. Os cometas apresentam aceleração semelhante,
pois à medida que se aproxima do Sol, sua superfície se aquece, liberando gases, uma vez congelados, que agem como um motor de foguete. No entanto, esses materiais liberados formam a cauda distinta de um cometa. Os cientistas procuraram cuidadosamente por aquela cauda ou por qualquer sinal de gases ou poeira que pudesse impulsionar Oumuamua, mas não encontraram nada. Loeb calculou que, com essas outras anomalias, as chances de Oumuamua ser um cometa aleatório eram cerca de 1 em 1 quatrilhão, e aumentando sua hipótese de que Oumuamua seja de origem extraterrestre. Uma possibilidade sugerida por Loeb poderia ser uma tecnologia semelhante à nossa. Cerca de 400 anos atrás, o astrônomo Johannes Kepler observou as caudas de cometas soprando no que parecia ser uma brisa solar, e se perguntou se essa mesma força poderia impulsionar foguetes através do espaço enquanto o vento empurra os navios através da água. Foi uma ideia inteligente que os cientistas estão usando agora para desenvolver velas de luz de sonda. Folhas finas e reflexivas são implantadas no espaço para capturar as partículas que emergem do Sol, impulsionando uma espaçonave em alta velocidade através do vácuo. Alternativamente, potentes raios lasers da Terra poderiam ser direcionados às velas para torná-las ainda mais rápidas, mas isso daqui a alguns anos, quem sabe. Loeb, que está trabalhando em um projeto de velas solares para enviar uma pequena espaçonave não tripulada a uma estrela próxima, disse que se nós, seres humanos, tivemos essa ideia, por que os alienígenas não poderiam ter a mesma? Ele, junto com o colega, analisaram os números e levantaram a hipótese de que Oumuamua não tinha realmente a forma de um charuto, mas possivelmente um disco com menos de 1 milímetro de espessura, com proporções semelhantes a velas que explicariam sua aceleração em comum à medida que se afastava do Sol. Quanto ao seu propósito, Loeb não tem certeza. Ele especulou que poderia ser lixo espacial, que já serviu como uma espécie de vela de navegação espacial, usada por uma civilização de muito tempo atrás. A única maneira de procurar civilizações alienígenas é procurar o seu lixo, como jornalistas investigativos que revisam o lixo das celebridades, comentou Loeb. E sem surpresa, a comunidade científica discorda de sua teoria. Em julho de 2019, a equipe de Oumuamua do Instituto Internacional de Ciências Espaciais publicou um artigo na revista científica Nature Astronomy, que concluiu que não havia encontrado evidências convincentes para favorecer uma explicação extraterrestre para Oumuamua. Loeb respeita as opiniões de seus colegas, mas até agora ele é o único que apresentou evidências contundentes. Algumas pessoas não querem discutir a possibilidade de outras civilizações. Eles acreditam que somos especiais e únicos. Acho que é um preconceito que deve ser abandonado, comentou Loeb. O cientista acrescenta que os céticos estão fazendo o possível para atribuir origens naturais ao objeto, e que as explicações que deram para explicar suas propriedades estranhas são infundadas. A aceitação de que uma raça alienígena fez contato, ou mesmo através do seu lixo, causaria uma busca séria por mais lixos, e nos levando a vasculhar a Lua em Marte, em busca de destroços que poderiam ter caído há milhares ou milhões de anos atrás. E se mais evidências forem encontradas, nós teremos que começar a construir ferramentas para nos ajudar e lidar com alienígenas, como tratados espaciais, estudos sobre uma linguagem interestelar para fazer a comunicação. Mas o mais importante, seja que qualquer outra descoberta poderiam redefinir nosso lugar no universo. Loeb acrescenta dizendo: isso nos colocaria em perspectiva. Se não estivermos sozinhos, seremos as crianças mais inteligentes do bairro? Se houve uma espécie que se eliminou pela guerra ou pela mudança do clima, podemos agir junto e nos comportar melhor. Em vez disso, estamos desperdiçando uma enorme quantidade de recursos na Terra, lutando uns contra os outros e outras coisas negativas que são um grande desperdício. E para finalizar, o professor Loeb disse que seu livro deveria motivar as pessoas a coletar mais dados sobre o próximo objeto estranho. E comentou: se encontrarmos outro objeto assim e tirarmos uma foto e se ele parecer uma vela, acredito que vão levar mais a sério. Se é verdade ou não, Loeb nos mostrou muitas evidências que nos fazem duvidar sobre Oumuamua. E não podemos esquecer que ele é o diretor de astronomia de uma das melhores universidades do mundo, a Universidade de Harvard. E se ele defende essa teoria, bom, aí já é para ficar atento e prestar mais atenção nas novas descobertas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante, bons sonhos.